Da série, vamos mostrar o declínio da mineração e como a cidade encarou essa difícil fase. Vamos saber também como foi a retomada da atividade na terra da Xelita. Foi a partir dos anos 80 que a exploração e a produção da Xelita sofreram um declínio. A Xelita, quando a China entrou no mercado internacional, ela girava em torno de $14 o quilo. E a China entrou numa política que a gente chama de dumping, que é provocar a quebra dos concorrentes, na linguagem internacional. A China entrou provocando dumping e inviabilizando toda a produção de Xelita no mercado externo. Então ninguém conseguia competir com eles. Aí culminou com o fechamento. Fecharam minas de tungstênio no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. E no Brasil não teve jeito. A mina Tomás Salustino foi a última a paralisar as atividades na década de 1990. Foi se agravando a situação à medida que os preços iam caindo, os preços internacionais iam caindo. A gente conseguiu sobreviver, foi a última mina a fechar aqui no estado. A gente conseguiu sobreviver até 97. Aí, em 97, com o advento do Plano Real, onde o real era mais caro que o dólar e viabilizou totalmente nossa produção, a gente teve que fechar a mina. Em meio à crise, a cidade assistiu ao desemprego e ao êxodo de centenas de trabalhadores. Percebendo a crise que já vinha causando as áreas de minerações de Xelita, né, que era desenvolvida através de subsolo, aí eu procurei outras alternativas. Em 2005, uma leve recuperação de preços no mercado internacional deu um novo fôlego para a retomada da atividade na mineração Tomás Salustino. Nós reativamos de uma forma ainda um pouco primitiva, vamos dizer, como garimpo, devagarzinho, voltando à produção. E a partir de 2006, essa produção começou a se transformar numa produção realmente profissional e começou a crescer em escala de produção. E com isso a gente conseguiu ganhar em eficiência, né? Então a gente saiu de uma produção ali naquela época de 2, 3 toneladas em 2005 e já no ano de 2006 essa produção foi crescendo para 7 toneladas, 8 toneladas e hoje a gente tem uma média de produção em torno de 15 toneladas, mas já chegamos em algum momento a produzir 20, 22 toneladas mês. Há 16 anos, as minerações Boca de Laje e Barra Verde, que estavam paradas, passaram a ser administradas pela empresa Acauã Mineração. Então a gente começou, a mina estava desaparelhada, sem equipamento, já que os contratos rescindidos permitiu que a empresa levasse todos os equipamentos. Então a gente começou a instalar a mina, botar energia, botar rede de ar comprimido. A mina inundada, inclusive tem filmagem aqui, que passou no Fantástico, né? A mina com água até praticamente a boca da mina, né? Estamos na mina Boca de Laje, considerada uma das mais profundas da região seridoense. O acesso ao subsolo é somente por este elevador. Vamos descer agora quase 400 metros para conhecer o funcionamento da mina. São 3 minutos de viagem até um dos níveis subterrâneos mais profundos.
Aqui embaixo, uma grande extensão de túneis, pilares e galerias foram construídos ao longo de 65 anos, tornando-a das minas com potencial significativo para o setor. A mina Boca de Laje é uma das minas mais importantes do Rio Grande do Norte. Trabalhando nela, a gente consegue descer a 400 metros de comprimento verticalmente, mas ela tem 120 quilômetros de túneis e galerias, que a deixa aí entre as 5 maiores minas da América Latina nesse comprimento, nessa dimensão. Atualmente, as máquinas não param, perfuram as pedras que são transportadas a todo momento. O metal é extraído de grandes blocos. Com o auxílio deste equipamento, podemos visualizar a xelita presente nesses pontos luminosos. Atualmente, as duas minas, Boca de Laje e Barra Verde, chegam a produzir 20 mil quilos do minério por mês. E a gente começou a exploração e contratar pessoal, então a gente começou com 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas e atualmente a gente está com 200 pessoas e uma produção cerca de 20 toneladas por mês. A retomada da atividade trouxe de volta o trabalho para muita gente. Eu comecei na mina Brejuí, que se chama Tomás Salustino. Aí fechou, aí retornei para Boca de Laje em 2005. Estou com 16 anos aqui, passei por muitas profissões, tratorista, operador de máquina, martelo, guincho, um bocado de coisa. Para se ter ideia do que representou o potencial econômico da extração da xelita nos últimos 79 anos, basta vir aqui no Mirante das Dunas, formado pelo acúmulo de rejeito. Este aqui é o da mineração Tomás Salustino. E com todo esse volumoso material, fica a pergunta: é a mina que virou dunas ou são as dunas que podem virar uma outra mina? Afinal, esses resíduos podem ser aproveitados em várias indústrias. O rejeito hoje, aliás, não só de hoje, mas desses últimos anos, eu venho dizendo que é a verdadeira mina. Um rejeito que a gente sabia que ele continuava ainda com muita xelita dentro, ele foi empilhado num local. Afinal de contas, são pouco mais de 7 milhões de toneladas, né, extraída ao longo desses anos todos. Ali você vai encontrar prata, ouro, terras raras. A questão é como recuperá-las. E para isso a gente vem já desenvolvendo há alguns anos estudo em parcerias com empresas alemãs, universidades alemãs estão estudando isso. E a gente caminha já para uma reta final. A gente já tem, inclusive, indicadores de que a gente vai conseguir extrair a xelita que está lá, mas a gente sabe que tem coisa ali que vale, inclusive, muito mais do que a própria xelita hoje no mercado. A produção mineral de xelita atualmente está bem longe do que foi há mais de 70 anos, mas nada apaga o peso que essa atividade teve na história currais-novense. Atualmente, caminhar pelas ruas de Currais Novos é um convite para desbravar o passado, eternizado em memória dos bons tempos da mineração. São lembranças que estão espalhadas pela cidade e que se tornam símbolos culturais. Essas lembranças, elas estão espalhadas por vários setores de Currais Novos. Por exemplo, agora nós estamos aqui no conjunto Princesa do Seridó, onde tem o nome de vários minérios, cada rua tem o nome de um minério. E temos também a estátua na entrada da cidade, que é um dos ciclos da mineração. O carrinho que era usado também dentro do estudo, ainda é usado. Temos também o projeto da paróquia, ou da diocese, que é as Santas Missões Populares, onde cada setor das Santas Missões tem o nome de um minério. E também nós temos uma grande festa que, além da lembrança, injeta na economia do nosso município, que é o Carnaxelita. Diante deste panorama, a Mina Brejuí também transformou-se em um parque temático, com criação do Museu Mineral Mário Moacir Porto e o Memorial da Família Tomás Salustino. Na parte educacional, a Escola Estadual Manuel Salustino, localizada na Mina Brejuí, oferece o curso profissionalizante de mineração. O curso técnico em mineração ele existe há 5 anos
Ele foi implantado aqui na escola por estar inserido num contexto de exploração de minerais e na formação de técnicos de mineração. A gente conta com profissionais como geólogo e engenheiro de minas que trabalha para capacitar esses técnicos. Hoje, a cidade conta também com um centro de referência em tecnologia mineral, berço de pesquisas do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e FRN. Atualmente, nós trabalhamos aqui no CT Mineral na perspectiva de desenvolver projetos de pesquisa e inovação, extensão tecnológica, prestação de serviços tecnológicos e também capacitação de mão de obra especializada. No constante à prestação de serviços tecnológicos, nós temos aqui serviços de comminuição mineral, separação mineral, secagem, moagem, britagem e análise química, a partir de FRX e DRX. A mineração faz parte da formação econômica e cultural da cidade. Foi a partir dela que Currais Novos se modernizou e ficou conhecida, sendo considerada a 4ª maior receita do estado potiguar. Hoje, todo esse progresso se revela no patrimônio do município, na cultura e também na personalidade do povo que se inspira nessa história. Currais Novos foi conhecida como um novo Eldorado. Depois do ciclo do gado e do ciclo do algodão, o ciclo da mineração tornou-a cosmopolita, graças à força da xelita, do cálcio tungstênio, e em torno desse fato é que o meu relato transita. Com o uso na indústria bélica, elétrica, aeroespacial, numa guerra mundial, o tungstênio ganha mercado, o minério mais desejado pela indústria armamentista. Contra o exército nazista, em armamentos era empregado, ganhamos como legado uma época progressista. É a mina Brijuí a memória de uma região, por isso a maior atração no turismo regional. Uma memória natural, da época uma fotografia, traz em cada galeria surpresas, ensino, encanto. Se visito, me agiganto e do meu eu brota a poesia. De novo volto ao passado, levito em pensamentos, me delicio com os momentos passados em tempos idos, que com os meus foram vividos neste primor de cidade. De novo abraço a saudade, me desgarro da tristeza, a gratidão é a riqueza que embasa a felicidade.